Toda vez que a gente fala de criptomoedas, qual que é a palavra que vem na cabeça da gente? Bitcoin. Mas será mesmo que o Bitcoin foi a primeira criptomoeda? Como que ela surgiu? Para que foi criada? E é disso que nós vamos tratar nesse vídeo agora. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou trader e trabalho com o mercado financeiro há mais de 16 anos. E nessa série mais introdutória, nosso intuito é contar desde as origens, o porquê foi criado, como foram criadas, quando foram criadas e para que elas foram criadas. Nós vamos bater um pouquinho mais um papo sobre a origem desse mundo agora que está na mídia o tempo inteiro, que são as famosas criptomoedas. Bora lá! Quando a gente fala de moedas digitais, a gente pensa logo no Bitcoin. Só que lá atrás, na década de 80, algumas soluções já foram criadas utilizando algumas características do Bitcoin de maneiras separadas. E eu vou contar para vocês aqui. Em 1980, na Holanda, começou a ter uma onda de assaltos muito grandes a postos de gasolina. Por quê? Tinha muito dinheiro nos caixas dos postos. Era prato cheio para os assaltantes. Então as redes de postos de gasolina, para tentar diminuir essa quantidade de assaltos, porque o custo com segurança, por exemplo, estava se elevando muito, já não estava ficando tão lucrativo mais o business, eles criaram a solução de smart cards, muito parecido hoje com os nossos cartões de crédito, que era o quê? Eram cartões que eles distribuíam para os caminhoneiros, e esses caminhoneiros utilizavam esses cartões para pagar seus abastecimentos, como se fossem uns cartões de débito pré-pagos, por exemplo. Com isso, não ficava tanto dinheiro nos caixas dos postos e já não era mais tão interessante para os assaltantes. E nessa mesma época, um grupo de supermercados chamado Albert na Europa começou a pressionar os bancos para criar uma solução para que os seus clientes pagassem as suas compras e essas compras já fossem descontadas diretamente nas suas contas bancárias. Aí surgiram o quê? As maquininhas de cartão, as POS. Ou seja, praticamente na mesma época, duas soluções criadas de maneiras separadas, meio que hoje se casaram, e é o que nós conhecemos como cartão de crédito, que até então foi a primeira maneira da galera fazer o quê? Transações de maneira digital, sem ficar mexendo em dinheiro físico. Então, querendo ou não, isso também faz parte da nossa história das criptomoedas. Apesar de não ser descentralizado, não ser nada, mas foi a primeira maneira que eles criaram para fazer essas transações de maneira digital. Mas o que acontece é que lá em 1983, muito próximo dessa mesma época aí das maquininhas na Holanda, na Europa, um criptólogo americano chamado David Chaum publicou um paper que descrevia uma forma de fazer transações digitais de maneira anônima, em que ele chamou de DigiCash. Olha aí, a primeira criptomoeda. Ele introduziu o conceito de blind signature em criptografia, que é um conceito utilizado até hoje, é o conceito que garante a privacidade das transações. Mais ou menos o mesmo conceito que é utilizado nas criptomoedas de hoje. E a DigiCash, ele botou a DigiCash para rodar em 1989. Só que até então, naquela época, não tinha tido o boom do e-commerce. E infelizmente não foi para frente. E ele declarou falência a DigiCash em 1998. E pode ser uma coincidência ou não, mas é que o pessoal já estava muito habituado a usar os cartões de crédito. E a gente pode fazer um paralelo em relação a isso. Como eu contei no início, os cartões foram criados ali por volta da década de 80. Em 98, ou seja, 18 anos depois, ou um pouco menos, já era uma coisa muito utilizada. As criptomoedas elas foram criadas em 2008, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Nós estamos em 2022, ou seja, 14 anos. E agora que as criptomoedas estão bombando nas mídias, o pessoal só se fala em criptomoeda, logo ainda é uma coisa muito nova e acredito eu sim, que é uma coisa que ainda vai ser abraçada pelo mercado e pode sim tomar percentual do market share aí dos cartões de crédito. O que acontece é que alguns conceitos matemáticos e de criptografia utilizados por David Chaum na DigiCash inspiraram diversos outros desenvolvedores a criarem suas próprias moedas utilizando esses mesmos conceitos. E vale lembrar que na DigiCash trabalharam vários nomes famosos desse mercado hoje. Nick Szabo, Niels Ferguson, Stefan Brands e Gary Holland. Infelizmente não foi para frente, mas serviu como inspiração. E em 1908 tiveram outras duas tentativas de criptomoeda. Uma chamada B-Money, que foi simplesmente um paper, não chegou a ser botado em prática, criado por um pseudônimo chamado Wei Dai, e o Nick Szabo, que participou da DigiCash, criou o BitGold. Ele é um cientista da computação e um criptólogo e muita gente acha que até ele é o Satoshi Nakamoto, né? Ou faz parte do grupo que se denomina como Satoshi Nakamoto. Infelizmente ninguém sabe quem é ou quem são, mas ele nega. E o mais legal é que o BitGold ele já utilizava diversas coisas que mais tarde foi utilizada pelo Satoshi Nakamoto no desenvolvimento do Bitcoin, como por exemplo o Proof of Work e essa parte de não ter um ente centralizador, não confiar num distribuidor centralizador e sim focar na descentralização. E depois de toda essa evolução, né, silenciosa dessa indústria, 10 anos depois, em 2008, surgiu o famoso paper do Bitcoin, chamado Peer-to-Peer Electronic Cash System, um sistema eletrônico de dinheiro de ponta a ponta, ou seja, que ligam duas pontas, ou seja, duas pessoas, sem ter ninguém no meio para fazer esse intermédio, ser uma instituição bancária, instituição financeira
por exemplo. E esse paper ele propunha diversas soluções para os problemas que as criptomoedas anteriores a ele tiveram. E ali abriu oficialmente a era das criptomoedas como nós conhecemos hoje. Ou seja, todas essas soluções baseadas em blockchain. E não é à toa que ela é a criptomoeda mais valiosa hoje, mais negociada hoje. E nos próximos vídeos dessa série nós vamos falar um pouco mais da história em si do próprio Bitcoin. Vamos falar também sobre blockchain, para você entender melhor o funcionamento desse mundo e que ele está só começando, beleza? Então clica no card aqui em cima para você assistir o próximo vídeo dessa série e vamos jogar aquele velho bom jogo do YouTube. Clica aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreva no canal e nos vemos no topo. Sucesso, sorte a todos sempre aí. Fui! Valeu!